Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Será que a gente deixa para depois? Agora sem brincadeira. Segundo J.R. Ferrari, autor de um livro sobre procrastinação, ela é o ato de adiar tarefas ou decisões importantes, muitas vezes substituindo-as por ações menos relevantes ou mais prazerosas. E isso acontece mesmo que essa demora pode gerar consequências negativas no longo prazo. A autora Wendy Ryan fala que a procrastinação ela tem três componentes. Então, no primeiro lugar, ela tem uma tarefa que você tem interesse de concluir. No segundo momento, você tem um prazo que é estabelecido por você ou dado por alguém, né? Seu chefe pode dizer quando você tem que fazer. E um adiamento dessa ação para um momento futuro, que pode ser no último minuto do prazo, após o prazo, ou nunca, postergando indefinidamente aquilo. Deixar para depois, entregar em cima da hora, são todas coisas muito comuns na vida. Acho que todo mundo já passou por algum exemplo assim, seja sofrendo a ação disso, seja você mesmo executando. Então, pensando assim, todos nós procrastinamos uma vez ou outra por diferentes motivos. O problema da procrastinação é quando ela atrapalha os nossos objetivos e as nossas decisões. Existem casos, inclusive, que demandam um tratamento especializado. Mas quando é que é o que já? Tem um motivo legítimo. Por exemplo, você está doente, mas doente de verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas peças que a gente prega em nós mesmos. E eu gosto de chamar algumas dessas peças que a gente prega na gente como desculpas verdadeiras, que são aqueles fatos reais que você sabe que existe, mas que não estão relacionados a fazer ou não fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu deixo de caminhar, de estar cansado, bom, é verdade, às vezes a gente está cansado mesmo. Será que o motivo de não ir a algum lugar é porque você está cansado ou porque tem outra coisa mais interessante para fazer aquele momento ali, tipo dormir, né? Então, assim, no fundo, eu sei que às vezes sou eu me enganando. É verdade, porque eu estou cansado, mas eu estou me enganando para não fazer aquilo que eu deveria fazer. Então, um dos pontos básicos para melhorar a tendência a procrastinar é avaliar o seu interesse em realizar aquelas tarefas e o porquê você quer e para que você quer. Isso é importante porque sempre implica em uma troca. Em geral, um benefício de curto prazo, mais fácil, mais prazeroso, que se contrapõe a uma tarefa que para fazer é mais difícil ou mais desafiadora. Então, naquele caso, caminhar todos os dias versus dormir até mais tarde. Então, por que eu quero caminhar todo dia? Por que isso é importante para mim? Né? E aí você vai investigar o seu interesse, os benefícios, e isso pode ajudar a você aumentar a sua força para caminhar todas as manhãs, por exemplo. Uma descoberta que me fez mudar a forma de pensar sobre esse assunto é que existem diferentes tipos de procrastinação. E eles vão variar de autor para autor. Eu vou usar aqui um compilado de alguns que me pareceram mais relevantes. A primeira é a procrastinação perfeccionista, quando você adia as tarefas por medo de não atender uns padrões elevados ou por medo de falhar, que leva à insegurança. Por exemplo, eu vou esperar pelo momento perfeito para enviar um trabalho ou vou revisar centenas de vezes sem concluir. Aqui a estratégia é você tem que aceitar as imperfeições e estabelecer prazos finais. Se perguntar como é que esse trabalho atende aos objetivos e expectativas que foram estabelecidas? Como é que eu posso avaliar esse trabalho se ele fosse feito por uma outra pessoa? E aí você consegue, normalmente, entregar melhor e mais rápido. A outra procrastinação que existe é o que a gente chama de evitativa ou aversiva. Quando a gente evita fazer uma tarefa que causa ansiedade, medo, desconforto e vai substituir por coisas mais agradáveis e menos desafiadoras. Por exemplo, você tem que fazer um trabalho muito diferente e vai buscando desculpas para não começar. Ou quando você quer evitar uma conversa difícil com um colega, com o chefe, vai deixando para depois, empurrando com a barriga para evitar o desconforto emocional. E aí a estratégia é praticar uma comunicação assertiva e vai se preparar para a conversa. Então prepara um roteiro, coloca as coisas no papel para tentar minimizar, né, a disfunção emocional que você está sentindo naquele momento.
Existe o que a gente chama de procrastinação impulsiva, que acontece pela dificuldade de resistir a distrações como redes sociais, que a gente vai viajando, vai começando a entrar na internet, passar de um site para o outro, entrar num joguinho que vai desviar o nosso foco da tarefa principal. Quando a gente cede a esses impulsos, né, a gente fica atendendo aquele eu mereço, né? Então, o que que acontece, né? Você, mesmo com prazo apertado, você combina de sair com os amigos, chega tarde, e aí você precisa criar um ambiente livre de distração, usar técnica tipo aquela que eu já expliquei do Pomodoro, né? Então, como é que você consegue planejar seu tempo para entregar o que você precisa? Existe também a procrastinação induzida por baixa motivação, por baixo valor ou interesse, quando você realmente não tem interesse ou motivação para fazer alguma coisa. Você pode fazer porque você acha que aquilo não é relevante, porque aquilo ali é uma tarefa muito boba, muito chata, porque eu não gosto, né? Então deixar a elaboração de um relatório importante para depois, porque é chatinho, sem graça. Então você precisa olhar para isso mais no médio e longo prazo. Então você vai ter que relacionar aquele trabalho com uma etapa necessária para você atingir os seus objetivos pessoais ou profissionais. E aí, mais um tipo de procrastinação é aquela por baixa expectativa de sucesso, quando a pessoa acredita que não vai conseguir fazer bem, ou que tem muito medo de dar errado, tipo estudar para uma prova importante, não vou conseguir memorizar tudo, então vou deixar para depois, eu não vou fazer nada, né? E aí o que tem que fazer é trabalhar a autoconfiança, dividir as tarefas em etapas menores, para que fique com um tamanho que você consegue lidar. Tem aquela procrastinação que é aquela que a gente sempre acha que é e necessariamente não é, que é aquela por baixa disciplina e baixa autorregulação, que é quando a gente tem falta de controle mesmo, que a gente é desorganizado, a gente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não fecha nenhuma, a gente é desorganizado, a gente não consegue, né, terminar nada porque a gente, né, perde a vontade na metade do caminho. E aí a gente precisa estabelecer uma rotina, deixar prioridade clara e se autoavaliar, olhar assim, olha, me comprometi a fazer isso. Será que eu fiz? Uma coisa que é importante, gente, é que nos valorizar, entendemos que temos momentos difíceis, tudo isso é parte de autoconhecimento e autoaceitação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que aquelas gratificações de curto prazo não vão funcionar como gatilhos para adiar tarefas difíceis, trocando algo que é importante por algo que só é mais confortável. Mudar esse comportamento, estabelecendo recompensas após algumas etapas específicas, criando modelos menos rígidos e mais flexíveis e mais adequados à sua forma de viver, com mais intervalos, por exemplo, pode ajudar você a atingir seus objetivos. Pensa nisso.